Jedi Cinza é um assunto que realmente desperta muito o interesse da galera, porque todo mundo quer saber quem são Jedi Cinza, é Canon, é Legends, quem é Jedi Cinza, o Luke é Jedi Cinza, a Ahsoka é Jedi Cinza, o Qui-Gon é Jedi Cinza. A galera não sabe, ninguém sabe bem definir quem são, se é Canon, se é Legends, enfim. Esse assunto a gente vai trazer hoje aqui nesse vídeo, então eu sou o Oliver, vem comigo, porque hoje o papo vai ser sobre Jedi Cinza no nosso quadro Fato ou Fake. Para começar o assunto, o que é Legends? Gente, Legends era o antigo universo expandido antes da Disney comprar Star Wars. Depois que a Disney comprou Star Wars, eles definiram o cânone, onde as histórias que foram lançadas daquele momento em diante, todas eram canônicas. Então, tudo o que era o antigo universo expandido ficou no Legends, então são lendas, né? Então, essas definições, a gente tem definições do que são Jedi Cinza no Legends, né? Então eu vou trazer essas definições pra gente agora, nesse momento do vídeo, pra gente poder analisar e ver se isso cabe ou não cabe dentro do cânone de Star Wars e do que a gente entende como Star Wars. A primeira definição do Jedi Cinza, né, no Legends, é quando um camarada Jedi, ele caminha pelos dois lados. Então ele caminha pelo lado luminoso e ele caminha pelo lado sombrio da força. Por que essa afirmação, né, essa definição do Legends para o Jedi Cinza, na minha análise, na minha opinião, é inválida? Cara, olha o que o George Lucas fez. George Lucas foi lá e fez o 4, 5, 6, né? Pra não dizer que, você tá falando que é da Disney, então a Disney não conta, isso aqui. Cara, foi o George Lucas que fez. Foi o George Lucas que fez. Então o George Lucas a gente não questiona. Não questiona o patrão, né? Não questiona o patrão. As the creator of Mara Jade, Wait! I am not the creator of Mara Jade, and I want you to get out of this office right now. I'm sorry, Zed. No way. You brought No it on way. You brought it on. Out. Zed, I got your voucher. Out! Quando o George Lucas fez Luke Skywalker e Vader, se você olhar pra eles, na trilogia clássica há momentos em que todos os dois personagens, tanto Luke Skywalker quanto Darth Vader, caminham por diversas vezes nos dois lados. Então, às vezes o Luke tende um pouco pro lado sombrio, às vezes o Vader tende um pouco pro lado da luz, né? Então, no momento final que o Vader salva o Luke, volta pra luz, ele é um Jedi, né, entre aspas, ele é um Sith que tá caminhando pelos dois lados. Então a tentação do lado sombrio, a tentação do lado da luz tá sempre presente dentro do Vader e dentro do Luke. Quando o Luke vai na caverna, enfrenta o medo dele e vê a face sombria dele, quando o Palpatine provoca o Luke e o Luke perde a linha, o Vader ameaça encontrar a Leia e o Luke perde a linha, começa a bater no Vader e o Vader cai no chão que não aguenta o Luke abraçando o lado sombrio. Então nesse momento a gente vê que ambos os personagens caminham nos dois lados. Então tem momento que o Luke tende um pouco pro lado sombrio, tem momento que o Vader tende um pouco pro lado da luz. Então essa definição de Jedi Cinza, um Jedi Cinza, né, ele caminhando pelos dois lados, inevitavelmente ele não vai ser Jedi Cinza por muito tempo, porque a definição original, né, do camarada que usa o lado sombrio, que caminha, né, nos meios ali do lado sombrio, uma criação do próprio George Lucas, não foi nada inventado depois pela Disney, é que o camarada, quando ele usa o lado sombrio, ele vai ser corrompido pelo lado sombrio. Então, um Jedi Cinza, supondo, né, nessa definição, né, e do que é Star Wars, ele poderia até, né, ser um Jedi Cinza, mas ele seria por pouco tempo, porque com mais tempo, usando o lado sombrio, ele seria corrompido pelo lado sombrio, né, e se tornaria um Sith. Isso nas definições originais de Jedi e de Sith no Star Wars. Então aí, pra mim, né, na minha análise, já tem um grande erro nesse quesito Jedi Cinza, dessa definição de Jedi Cinza no Legends. Quero saber de você, você acha que Jedi Cinza vale ou não vale? Vai comentando aqui a sua opinião até agora no vídeo. Porque, cara, a outra definição que a gente tem para isso, né, para Jedi Cinza no Legends é a seguinte: um Jedi que não segue os dogmas, né, as regras do Conselho Jedi, por exemplo, né? Então é um Jedi que está em dissonância com os outros Jedi, com o restante da ordem. Quais Jedi a gente pode analisar que estão nesse lugar? Quero saber qual Jedi você acha que não
seguem os caminhos da Ordem. Vou trazer aqui essa informação que é muito importante. O Qui-Gon, por exemplo, era um Jedi rebelde, né? Um Jedi rebelde que não era muito adepto às regras do Conselho, que diversas vezes discordava até do Conselho Jedi. E, cara, ele era visto pelos outros Jedi até como um Jedi cinza. Olha só o Qui-Gon como um Jedi cinza. Aí eu te pergunto, te faço a seguinte pergunta. Um Jedi cinza que discorda da Ordem até cabe pro Qui-Gon. Essa definição até cabe pro Qui-Gon, porque o Qui-Gon, ao decidir treinar, por exemplo, o Anakin Skywalker, ele tá contradizendo as designações do Conselho Jedi. Então, até aí, vale. Essa definição é válida pro Qui-Gon. Beleza, vamos trocar o personagem agora. Agora vamos falar de Ahsoka. Ahsoka, quando ela foi expulsa da Ordem Jedi injustamente, né, através das tramóias do Palpatine, né, que ele tava ali querendo afastar a Ahsoka do Anakin, já que ela seria um ponto importante para que o Anakin não deixasse o lado da luz, né? Então o Palpatine minava as amizades do Anakin de todas as maneiras. Então eliminou, uma das primeiras que eliminou foi a Ahsoka, né? Então quando a Ahsoka deixa a Ordem Jedi e ela acaba se afastando do Anakin, ela é expulsa, aliás, eu falei deixa, ela é expulsa da Ordem Jedi, depois a Ordem Jedi volta atrás e e convida ela a voltar. E a Ahsoka não aceita. Ela fala, não, vocês não confiaram em mim, então F vocês. F vocês, e eu vou seguir meu caminho e vocês seguem o caminho de vocês. Então a Ahsoka fica desacreditada da Ordem Jedi, porque a Ordem Jedi não acreditou nela quando ela deveria ter acreditado, né? Então, a partir desse momento, ela continua sendo uma usuária do lado luminoso da força, continua usando tudo que ela aprendeu no treinamento Jedi dela, mas ela não segue mais os desígnios do Conselho Jedi. Ela continua tendo atitude de Jedi, né, altruístas, ajudando as pessoas da maneira que ela pode, sendo uma pessoa justa e sensata, né, e sempre buscando manter a paz e ajudar os necessitados, como a gente vê ela ajudando lá a galera em Mandalore, né, quando eles precisam e a República nem o Jedi atende, quem ajuda a enfrentar o Maul é a Ahsoka. Então a Ahsoka, ela continua tendo atitude de Jedi, mas ela não segue mais os dogmas da Ordem, embora ela tenha aquilo intrínseco dentro dela, né? Então, o que ela aprendeu nunca vai sair dela. Beleza, falamos de Qui-Gon, falamos de Ahsoka. Agora vamos pro mais polêmico dos três, que na minha opinião é o mais polêmico, quero saber de vocês. Cara, o Luke. Aliás, o Luke do The Last Jedi é bem polêmico, tem gente que concorda, tem gente que discorda. Comenta aqui o que você acha do Luke. Eu gosto do Luke dos últimos Jedi, né? É minha opinião. E cara, o Luke ali, quando ele enfrenta o Ben Solo e ele vê ali a queda do Ben Solo pro lado sombrio, ele desacredita da Ordem Jedi e ele fala, mano, esse caminho não adianta que dá errado, e aconteceu com o meu pai, aconteceu com o meu sobrinho, embora eu tenha o instruído da melhor forma que eu pude, né, isso na visão do Luke, e ele fala, vou largar a mão disso aqui, quando eu morrer o Jedi acaba. E aí vem o Yoda, e aí vem a Rey, e ajudam o Luke a enxergar de volta que há um caminho para o Jedi, né? Então, o Luke, que é o maior Jedi, na minha opinião, que já existiu, ele nesse momento, ele fica desacreditado da Ordem, né? Com os acontecimentos. Ele se desacredita até dos próprios dogmas da Ordem dele. Então, a gente pode enxergar no Qui-Gon, na Ahsoka e no Luke, nesse momento, né, do Luke, essa descrença nos dogmas da Ordem Jedi que são realmente falhos. Agora, você pode usar essa definição do Legend, esses Jedi que não seguem os conceitos da Ordem como Jedi Cinza? Pra mim, sinceramente, o Luke, a Ahsoka e o Qui-Gon não seguirem as ordens do Conselho faz deles mais Jedi do que muitos Jedi que estavam no Conselho Jedi. Você tá entendendo? Então, qual é o papel do Jedi? Proteger a galera. O que o Luke fez quando ele viu que ele estava errado? Ele foi e se sacrificou para salvar a resistência, para salvar a esperança, a fagulha de esperança da galáxia, enfrentando o lado sombrio, que naquele momento era representado pelo Kylo Ren. O que a Ahsoka fez? Ela continuou seguindo o caminho da luz, mas não seguiu mais as regras da Ordem Jedi. Então ela continuou lutando contra as sombras, mas não como uma Jedi como ela era, como ela mesma fala na luta contra o Vader, né? Quando ela tem a luta com o Vader lá em Rebels. O que o Qui-Gon faz mesmo não seguindo as regras do Conselho? Ele enfrenta cara a cara o Darth Maul e acaba perdendo.
mas ele consegue se tornar um fantasma da força. Então, nenhum deles abandona o caminho do Jedi. Ele apenas não segue os dogmas que levaram o Jedi ao fracasso. Por que por exemplo, no caso da Ahsoka, o Palpatine manipulou o Jedi e o Jedi caíram que nem patinho e expulsaram a Ahsoka da Ordem. Então quem é que tava errado? A Ahsoka que tava errada ou o Conselho Jedi tava errado? Então naquele momento, embora a Ahsoka esteja expulsa da Ordem, sem o título de Jedi, ela é pra mim mais Jedi do que, por exemplo, o Mace Windu, que tava no Conselho e fazendo um monte de coisa errada e sendo enganado pelos caras. E que no último momento que ele vê que o Palpatine é um Sith, e aí já é tarde demais pra dar um jeito na situação. Enfim, cara, pra mim Jedi Cinza é isso. Não existe Jedi Cinza. Não existe Jedi Cinza. Jedi Cinza é invenção dos fãs. Você já deve ter visto aquele código Jedi. Tem um código Jedi, ok. Tem um código Sith, ok. Oficial. Ambos são oficiais. E tem um código do Grey Jedi, né? Do Jedi Cinza. Cara, o código do Jedi Cinza, eu tenho uma importante coisa pra te falar. O código do Jedi Cinza foi feito pelos fãs. Foi feito pelos fãs, não é oficial. Não foi oficializado. Ok, essas definições que eu trouxe pra você do Jedi que não segue os conceitos da Ordem e do Jedi que caminha pelo lado sombrio também, ambas são do Legends. Nenhuma das duas foram abordadas no novo canon. Aí a gente já entra na era Disney. Nenhuma das duas foi definida como Jedi Cinza. Então Jedi Cinza sequer é mencionado na era Disney, sequer é revelado que existem Jedi Cinza. Eles sequer são mencionados, sequer são considerados tanto Qui-Gon quanto Ahsoka quanto Luke. Embora eles tenham essas atitudes que se assemelham com as definições do Legends, mas eles não foram definidos dessa maneira. Enfim, cara, Jedi Cinza não existe. Jedi Cinza não existe. Como especialista, eu posso garantir. Isso não existe. Se fodeu. Não existe. E cara, se você considera Luke, Ahsoka ou Qui-Gon Jedi Cinza, no meu ver, na minha opinião, eles são mais Jedi, como eu falei. Eles são mais Jedi do que muitos Jedi que se sentaram nas cadeiras do Conselho, do Alto Conselho Jedi. Enfim, essa foi a minha análise do que são Jedi Cinza, do que, na verdade, do que não são Jedi Cinza, porque Jedi Cinza não existe, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. E se você concordou comigo, se inscreva, por favor. Se inscreva. Se você acha que Jedi Cinza não existe, se inscreva no canal. Se você acha que Jedi Cinza existe, comenta aqui por que Jedi Cinza existe, na sua opinião. Quero te ouvir, tá certo? Enfim, obrigado pela audiência, obrigado pela paciência e até a próxima, gente. Tchau.